fluirão rios de águas vivas. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Primeira coisa que Jesus está falando aqui bem alto, em bom som, a respeito do Espírito Santo. O assunto dele é sobre o Espírito Santo. E a primeira coisa que ele diz é: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra o que Jesus disse para a mulher na beirada do poço? Se você beber dessa água, a água do poço, essa água natural, você terá sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca terá sede. Aqui Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do que Jesus está falando? Do Espírito Santo. Porque aquele que vem a Jesus, Jesus dá para ele o Espírito Santo. Qual é a água que Jesus dá para você? De que água Jesus estava falando para aquela mulher? Do que ele está dizendo de beber aqui? Beber do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mas você, para viver cheio do Espírito Santo, você tem que ter sede do Espírito Santo. Por quê? Porque se você não tiver sede do Espírito Santo, sede da presença de Deus, você não consegue viver cheio do Espírito Santo. Porque o mundo ao nosso redor tem tantas coisas e oferece tantas coisas para você fazer. Você sabe, toda vez que eu vou viajar, alguém fala para mim de uma série. Você já viu aquela série? E a quase 99% das vezes, a minha resposta é assim: eu não vi e nem sei que série é essa, nunca ouvi falar. A pessoa diz: como você não ouviu falar? Agora me falaram de uma série que é incrível, que é a respeito do serviço secreto de Israel. Esqueci o nome. Paida. Como? Falda, você vê que eu não conheço mesmo, né? Estava pensando que era Paida, é falda. Sabe, é gostoso você se distrair, você relaxar, mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, sabe o que às vezes você vai ter que fazer? Você vai ter que desligar aquela televisão. E em vez de ficar vendo a televisão ali muito tempo, você vai ficar na presença de Deus, se encharcando do Espírito Santo. Isso é o que faz uma pessoa que quer viver cheia do Espírito Santo. Não que um dia você não vai poder relaxar e ver, mas você tem que ter sede de Deus. Você tem que ter sede, você tem que investir. Quem tem sede, investe tempo na presença de Deus. A sede atrai você para a presença de Deus. E a sede faz você investir tempo, não é nem gastar tempo, é investir tempo na presença de Deus. Mas se você não tiver sede, você não consegue investir tempo na presença de Deus, porque o seu coração, sua alma, sua mente vão ser atraídos por tantas coisas que querem a sua sede. E Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Há um texto na Bíblia, Salmo 46, se não me engano, diz: há um rio cujas correntezas alegram a cidade de Deus, as muitas moradas do Altíssimo. Que rio é esse? Não é um rio natural, gente, não é um rio igual ao Amazonas, é o Espírito Santo. Porque a Escritura diz, isso ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo. E aqueles que crescem nele haveriam de receber o Espírito Santo depois dele ser glorificado. Depois de ele morrer, ressuscitar, ascender ao céu, ser glorificado. E ele já foi. Então agora, eu e você temos acesso ao Espírito Santo. Ele está falando aqui que aquele que crê nele, ele vai dar uma água. E essa água vai se tornar uma fonte no seu interior. Essas duas passagens, essa passagem de João 7 e a passagem de João 4, quando ele disse para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, essa água que eu lhe der, se fará em você uma fonte de água que salta e jorra para a vida eterna.
É a mesma coisa que ele está falando aqui. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele está falando, a Bíblia é clara. Ele está falando isto a respeito do Espírito Santo. Sabe, amados, os teólogos às vezes vão complicar a vida com Deus. Às vezes eu e você, nós mesmos na nossa mente, nos nossos entendimentos, argumentos, sabedoria humana, nós vamos complicar a vida com Deus. A vida com Deus é simples. É como beber água. Quem acha que beber água é difícil? Quem acha que tem que fazer força para beber água? Quem acha que tem que fazer um curso, 3 anos, teologia bíblica da água, para aprender a beber água? Água é simples. Jesus disse assim: se você beber da água que eu lhe der, pega o copo, Fernando. Da água que eu lhe der, se você beber, essa água vai se tornar em você uma fonte de águas vivas, que jorra para a vida eterna. Ele está falando do que, gente? Do Espírito Santo. A vida cristã se resume numa coisa. A vida cristã não é esforço humano. A vida cristã não é a pessoa. Irmãos, tem gente que está no engano, que a pessoa está buscando um avivamento, ele está orando, está jejuando, está acordando de madrugada, e ele está dizendo, nós vamos trazer um avivamento. Ninguém pode trazer um avivamento se o Espírito Santo não produzir um avivamento. Nem eu, nem você, com todo o nosso jejum, nosso esforço, nossa oração, nossa concentração, nossa dedicação, nosso sacrifício, não somos nós que vamos produzir um mover, um agir de Deus, o avivamento. Quem traz é o Espírito Santo. A vida cristã se resume numa coisa: beber do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Se tem sede, você vai beber do Espírito Santo. Simples assim. Deus diz na sua palavra, não é por força, não é por esforço, não é por violência, não é por demandas humanas, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias fala isso. Não é a sua demanda, não é seu esforço, não é que você não tem que fazer coisa, não é que a Bíblia não diz para você fazer coisa, a Bíblia diz para você fazer muita coisa. A Bíblia diz para você orar, a Bíblia diz para você jejuar, a Bíblia diz para você ler a Bíblia, para você meditar, para você decorar, para você amar, para você perdoar, para você ser humilde, para você dar fruto, para você fazer o bem, para você ser bom, para você pensar as coisas boas, para você ser puro, você ser santo. Mas tudo que a Bíblia fala, só é possível viver pelo poder do Espírito Santo. Ou você acha que você pode ser santo tentando ser santo? Quem aqui já se esforçou para ser santo? Sabe, em vez de esforçar-se para ser santo, a gente devia se encher do Espírito Santo. Beber essa água. Irmãos, eu vou resumir, vou tornar mais fácil para você ainda. A vida cristã é tomar banho de cachoeira. Isso que é vida cristã. Quem conhece uma cachoeira? Quem já foi na cachoeira? Quem sabe o caminho para a cachoeira? A trilha para a cachoeira, ok? Certo? A vida cristã é tomar banho de cachoeira. A vida cristã é entrar embaixo da cachoeira viva do Espírito Santo, ficar nessa cachoeira e de lá nunca mais sair. E aprender a viver nesta cachoeira. Dá um sorriso, irmãos. Aquela água fresca, água viva, o Espírito Santo. Eu gosto, irmãos, eu amo esse versículo, eu amo. Eu conheci Jesus faz 42 anos. 42 anos, sabe do que eu sou dedicado? Eu quero aprender tudo que tem a ver com viver cheio do Espírito Santo. O meu negócio é o seguinte: se tem uma teologia que é só uma teoria, eu não quero, irmãos, eu não quero teorias. Eu quero aprender o seguinte: eu quero aprender a viver cheio do Espírito Santo.
É conhecer, o Espírito Santo é que vai revelar a palavra de Deus. O Espírito Santo é que vai glorificar Jesus. O Espírito Santo é que vai me mostrar quem é Jesus, como é Jesus. O Espírito Santo é que me ensina a palavra de Deus. O Espírito Santo é que quando eu não sei o que falar, Ele fala. O Espírito Santo é que me fortalece, o Espírito Santo que me vivifica, o Espírito Santo que me santifica, o Espírito Santo que me purifica, o Espírito Santo que me renova, o Espírito Santo que me enche, o Espírito Santo que me unge. Vai ler o livro de Atos e diz, e eles cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo moveu, e aí eles enfrentaram um desafio, e aí eles foram presos, e aí eles se reuniram, e eles oraram, e de novo ficaram cheios do Espírito Santo. Eu amo esse versículo, que Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão, eu amo essa parte, irmãos, fluirão rios de águas vivas. Eu gosto de falar isso com a boca cheia, irmãos. Rios de águas vivas. Isso aqui combina muito com o sotaque carioca, irmãos. Rios de águas vivas. Jesus diz, quem crer em mim, como diz a palavra de Deus, é como Deus diz, é como Deus disse, e se Ele disse, é possível. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem já viu um rio caudaloso, irmãos? Quem já viu um rio com correnteza? Imagina um rio de água viva. Consegue imaginar? Agora imagina rios de águas vivas. Imagina. Agora imagina que esses rios de água viva estão dentro de você. Irmão, se esses rios de água viva estiver fluindo dentro de você, vai dar um trem em você. Porque uma pessoa com esses rios fluindo não consegue ficar de mau humor, irmãos. Impossível alguém ficar de mau humor e ao mesmo tempo estar cheio do Espírito Santo. É capaz da pessoa ficar cheia de alegria. E diz, olha o que Jesus disse, irmãos, do seu interior. Da onde que vai fluir esses rios de águas vivas? Do seu interior. Dá um sorriso para a pessoa ao seu lado, por favor. Sim. Diz, do seu interior. É de você mesmo. Ou seja, irmãos, é o que Deus diz. Se Deus diz, irmãos, eu creio. O que Deus diz é o seguinte, se eu viver cheio do Espírito Santo, se eu beber o Espírito Santo, se eu me encharcar do Espírito Santo, se eu me encher do Espírito Santo, se eu me renovar no Espírito Santo, se eu pular na cachoeira, ficar na cachoeira do Espírito Santo, se eu deixar os rios do Espírito Santo, vai fluir, eu vou carregar em mim rios de águas vivas. Checataramachaya, bebeia tatu, irmãos. E às vezes, quando uma pessoa vive cheia do Espírito Santo, lembra, você não tem que fazer força. O Espírito flui. E às vezes, quando você está cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece? Vaza. O Espírito Santo vaza. Aqui em algum lugar desse prédio deve ter uma caixa d'água grande. Se aquela caixa d'água encher de água e não parar de encher, vai transbordar. Concorda ou não? E se ficar transbordando, daqui a pouco, talvez por esses buracos do ar-condicionado, vai começar a sair água. E vai molhar o carpé. Mas se continuar, daqui a pouco vai estar meio metro de água aqui. Por quê? Porque vai transbordar. Dá um sorriso, irmãos. Assim, balança na cadeira assim. Fica, por favor, fica fácil para Jesus. Fica fácil. Não difícil. Fica assim, fácil.
Deus quer que você transborde do Espírito Santo. Às vezes vai vazar, irmãos. Como eu disse para você, eu tive que ir a Maceió. E eu indo a Maceió, eu lembrei, a primeira vez que eu fui a Maceió, faz alguns anos, fomos eu, Fernanda, mais 2 casais de pastores, fomos trabalhar. Ficamos 3 dias, de manhã, de tarde, até umas 8 da noite, trabalhando, fazendo planejamento, orando, conversando, decidindo, resolvendo. Depois de 3 dias, eu estava bem cansado. Aí chegou o final da tarde do 3º dia. Falamos assim entre nós, vamos tomar um sorvete? Cada um, uma espairecida, vamos. Saímos no calçadão, tem a praia, e tem aqueles estandes, procurando um sorvete. De repente, ao longe, nós vimos assim, tipo um trailer, escrito sorvete. Eu falei, olha lá, sorvete. Uau, vamos lá tomar. Irmão, só estamos indo tomar sorvete. Lá no trailer, dentro do trailer, tinha 3 jovens que trabalhavam lá. 2 homens, 2 jovens e uma jovem. Irmãos, e quando eu cheguei assim na frente, chegamos juntos, né? E eu cheguei e fiz assim no balcão do trailer. Xantarabaxoia memeia. Por que eu fiz isso? Eu estava alegre que eu tinha chegado no lugar que vendia sorvete, irmãos. Nós íamos tomar sorvete. Eu só fiz isso por causa disso. E foi espontâneo, foi assim, saiu. E eu fiz xantarabaxaia. Irmãos, 2 jovens daquele foi para o chão. Ficou em pé, a jovem, foi um jovem que ficou em pé, ele ficou assim, meio cai, não cai, ficou ali olhando para mim, e ele falou assim, o que é isso? O que é isso? Enquanto eu estou ali assim, e os outros olhando para mim, rindo, a pastora rindo, a Fernanda, sempre que o jeitinho dela pegou assim, e falou, Fred. E aí os outros 2, um conseguiu ficar em pé, foi ficando em pé, um ficou em pé assim, ele apareceu assim de trás do balcão e falou assim, vocês são um crente, né? Eu digo, é lógico que nós somos, aleluia. Falei, desculpa, gente, nós só viemos tomar um sorvete. Sabe, irmãos, você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Por favor, não tente viver a vida cristã na sua força, na força do seu braço. Só para ler, só para você conhece o texto. João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus disse para a mulher, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Uau! Irmãos, qual é a palavra de Deus para nós? O ensino. Você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Agora é importante você saber isso. Por que você pode viver cheio do Espírito Santo? Porque Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, se fez homem, veio à terra, foi à cruz, morreu por você, para perdoar os seus pecados, para te salvar, ressuscitou o 3º dia, ascendeu aos céus, e ele tinha prometido que o Espírito Santo seria enviado, e o Espírito Santo foi enviado. Por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa de quem Jesus é e por causa do que ele prometeu. E agora o Espírito Santo está totalmente acessível para você. Agora não é Deus que tem que fazer alguma coisa. Presta atenção, gente. Agora não é Deus, agora é você que tem que fazer. Vem cá, Joel, rapidinho. O Joel é o Espírito Santo. Eita glória. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, presta atenção, no dia de Pentecostes, 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, o Espírito Santo em pessoa chegou na terra, para a igreja, para nós.
Não chegou só a força, não chegou só o dom, não chegou só a revelação. A pessoa, ele em pessoa chegou. Jesus disse para eles: vocês vão ficar na cidade e vocês vão receber a promessa do Pai que eu falei para vocês. Qual que era a promessa do Pai? Eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Aguarda na cidade. Ok? Então o Espírito Santo agora está disponível. Deus já fez, irmão, isso aqui já está consumado. Você através de Cristo, eu através de Cristo, eu e você, nós temos pleno acesso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo tem pleno acesso a nós. O Espírito Santo está totalmente disponível para mim e para você. Ele está inteiro disponível para mim e para você. Agora não é mais com Deus, agora é você, é com você. O que você tem que fazer? O que a Bíblia diz para mim e para você? Enchei-vos do Espírito Santo, e você não vai cumprir os desejos da carne. Tem cristão, irmão, está lutando contra o mau humor, está lutando, pode ficar vendo, não fica bom ainda, está lutando contra um tipo de pecado, e não consegue. A Bíblia diz assim: encha-se do Espírito Santo, e você vai vencer tudo isso. Uau! Agora, sabe o que acontece com o cristão? Às vezes, eu sou cristão, então ele é o Espírito Santo, eu sou o cristão. Quem representa agora todos os cristãos? Tem cristão que vive assim, ó. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Eu estou aqui, meu filho, estou aqui me ralando e eu estou tentando fazer a vontade de Deus. Agora tem cristão que vive assim, ele acorda assim e fala assim: bom dia, Espírito Santo. Uau. Vamos lá, tu me leva. Quantos estão entendendo, irmão? Opa, um buraco. Opa, um buraco. Quantos estão entendendo, irmãos? Você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Pode sentar. Agora, você pode viver por causa de Jesus. Essa obra está consumada. Sabe, irmãos, eu entendo os cânticos que às vezes a gente canta. A gente pode cantar assim: vem com a sua presença. Eu não quero ser crítico, irmãos. Quero ser bíblico. Pode cantar, vem com a sua presença. Mas é melhor você cantar: sua presença já veio. Ela já veio. Às vezes você pode orar assim: Senhor, eu quero sentir a sua presença. Não, Senhor, eu entro na sua presença. É diferente. Você pode viver na presença de Deus, e você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Agora, e o dia mau? Irmãos, e o dia difícil, o dia do desafio, o dia da guerra, o dia da luta, o dia da batalha, o dia que a bomba estoura do seu lado, o dia da enfermidade, o dia que as finanças tiveram um abalo, sabe aquele dia? A Bíblia fala sobre um dia mau. Será que no dia mau nós podemos viver cheio do Espírito Santo? Eu digo para você, no dia mau, no dia do desafio, no dia da luta, no dia da enfermidade, no dia da privação, no dia de uma perda, todos os dias da nossa vida, nós podemos viver cheio do Espírito Santo. E babachuia. Todos. Olha o que diz a Bíblia. Isaías 44. Versículo 3. Pois derramarei água sobre o sedento. Outra vez, irmãos. Que água é essa? É o quê? O Espírito Santo. E rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito. Deus não está falando de terra, irmãos, da terra natural. Ele está falando da sua vida. Ele está falando, na sua vida, eu vou gerar rios, eu vou criar rios na terra seca. Deus diz na sua palavra assim: eis que eu farei brotar fontes no deserto e rios no ermo, e riachos e ribeiros de água nos vales. Está falando dos vales, irmão? Não, está falando da sua vida. No vale da sua vida, no deserto da sua vida. Deus, o Espírito Santo, Ele está acessível e Ele tem o poder de criar ribeiros de vida no deserto da sua vida.
Outra passagem diz assim, essa eu amo, irmãos. Isaías 58, versículo 11. Ele fartará a sua alma em lugares secos. Ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. Ele está falando da sua vida, da minha vida. Está falando, a sua vida vai ser como um jardim regado. Irmãos, por favor, por favor, por favor, por favor, eu insisto com você, por favor, não deixe a sua vida ser uma terra seca. Sabe o que a Bíblia diz para nós? Para não resistirmos ao Espírito Santo. Por favor, não resista ao Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque Ele é a dádiva de Deus para mim e para você. Diz, serás como um jardim regado. E essa parte eu amo. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Uau, está falando de você. Dá um sorriso para o seu celular. Diz assim, ó, aqui a Bíblia está profetizando de você. A sua vida vai ser como um jardim regado. E como um manancial, cujas águas nunca faltam. No dia fácil, no dia difícil. No dia complicado, no dia que é tranquilo. No dia do desafio, no dia que não tem desafio nenhum. No dia que está tudo bem calmo. E no dia que está uma tormenta, uma tempestade, as águas do Espírito Santo nunca faltarão na sua vida. Você pode viver totalmente, plenamente, abundantemente, cheio do Espírito Santo, todos os dias da sua vida. Basta você querer, basta você ter sede. Irmãos, é isso que eu quero da minha vida. Sabe, presta atenção, vou te ensinar um segredo espiritual, se eu puder dizer assim. É o seguinte, se você não aprender a viver cheio do Espírito Santo no dia fácil, como você vai viver cheio do Espírito Santo no dia difícil? No dia que está tudo tranquilo, que a sua família está calma, que os seus filhos estão alimentados, estão alegres, sua esposa está feliz, as finanças estão em ordem, você tem tempo, e você não busca o Espírito Santo, você não se enche do Espírito Santo, você não investe a sua vida para se encher do Espírito Santo, você não bebe dessa água que foi dada de graça. Como você vai viver cheio do Espírito Santo no dia difícil? Porque o dia difícil, vem a pressão, vem o estresse, vem o desafio, vem o conflito, vem a crise, vem a ameaça, vem a pessoa contra. E aí a sua mente, suas emoções, nossas emoções, elas têm a tendência de elas ficarem down, de elas ficarem confusas, nossa mente, de não saber o que fazer. Eu sei o que fazer num dia de crise, irmão. Eu sei o que fazer num dia de crise. Se encher do Espírito Santo. Essa é a nossa alternativa. Irmãos, eu já passei situações na minha vida. Já contei para vocês daquela campanha de King's Kids que a gente fazia com aquela meninada de 8 anos a 18 anos. Fomos a muitos lugares do Brasil, foi em outra época, incrível o que Deus fez. Dá para escrever livros. E numa dessas campanhas, a gente estava em Foz do Iguaçu, eram 3 semanas. Primeira semana era só ficava no acampamento, só ficava lá naquele lugar de retiro, orando, louvando, ensinando a Bíblia, ensinando as crianças a buscar Deus, a orar, a ouvir Deus e também a evangelizar. E depois de uma semana a gente saía, irmão, saía que nem labaredas de fogo. Soltava aquelas raposinhas, aquelas crianças que nem labareda de fogo, no meio da cidade, nas praças, nas igrejas, nos lugares públicos, nos meios dos shoppings. E Deus fazia coisas maravilhosas. Salvava, curava, fazia milagres. Então nós treinamos eles uma semana e fomos sair. A primeira saída, irmãos, era um dia, 10 horas da manhã. Então o ônibus que nós fretamos estava esperando a gente na frente do acampamento. Todo mundo saiu, todo mundo entrou no ônibus. Quando todo mundo entrou no ônibus, fechou a porta do ônibus, alguém falou assim, o portão da chácara ficou aberto. E alguém disse assim, tinha um jovem que ajudava a gente no ministério, chamava Heber, tinha 17 anos. Alguém falou assim, Heber,
que ele estava mais perto da porta, vai fechar o portão. A rua dessa chácara, irmão, era uma rua deserta, não passava, talvez passasse lá um carro por semana. E ele saiu correndo na porta do ônibus e passou pela frente do ônibus, correndo para ir para o portão. Quando ele atravessou o ônibus, irmão, vinha vindo um Saveiro, talvez uns 60, 70 por hora. E atropelou ele, a coluna da Saveiro pegou aqui na mandíbula dele, assim. Pá. Ele foi jogado, sem exagero, 10, 12 metros. E alguém falou, o Weber foi atropelado, irmão. A pastora Fernanda tem uma unção, irmão, uma coisa incrível. A roleta do ônibus era dessa altura. Ela pulou a roleta. Uma coisa sobrenatural, porque você conhece o tamanho dela. Não é lógico. Ela pulou aquela roleta, em 3 segundos ela estava lá onde estava o Weber. E eu fui atrás e falei assim, fecha a porta, não deixa ninguém descer. Quando ela chegou no Weber, ele está tendo o último fôlego de vida. Você não sei se você já teve essa experiência, não é todo mundo que teve. Quando a pessoa está tendo o último fôlego de vida, parece assim que a alma dela está saindo do corpo, irmãos. Tudo, assim, parece tudo a pessoa está desfalecendo, a cor dela muda totalmente, tudo, o olho. E ele estava naquele, parece, último suspiro. Ela chegou nele assim e falou, Éder, Deus falou para você que você vai pregar o evangelho. Você vai viver. E ele fez assim, parece que voltou. Só que, irmãos, era uma cena trágica. Não quero descrever para você. O rosto dele é mandíbula terrível. Levamos ele para o hospital. Foi eu, Fernanda, mais 2 jovens. Falei para todo mundo, entra lá dentro, ninguém sai. Chegamos no hospital, eu fui entrar assim no pronto-socorro, uma enfermeira falou assim, você não pode entrar aqui. Eu disse assim, irmãos, eu estava tão assim, Ela falou assim, você não pode entrar dessa porta. Eu falei, eu vou entrar. Ela fez assim. E eu entrei, o médico começou a examinar ele, e o médico fazia assim com a cabeça, olhava para mim e fazia assim, ó. Examinava uma coisa e dizia assim. Aí o médico no final falou assim, vai ser muito difícil ele sobreviver. Eu disse assim, doutor, esse jovem, ele ama Jesus. Ele vai sobreviver. Faz o que o senhor tem que fazer, ele vai sobreviver. Levaram ele para a cirurgia, disse, vai levar umas 6 horas. A gente ficou lá resolvendo outras coisas, e aí tem que ligar para os pais, irmãos, para contar. E nós éramos responsáveis, imagina. Irmãos, eu estava tão assim, eu falei, Fernanda, isso eu não vou aguentar fazer. Eu fico cuidando aqui das coisas que tem que cuidar. Você liga. Ela ligou com muita sabedoria. Irmãos, aí terminamos as coisas no hospital, tem que voltar lá para aquele acampamento e encarar 80 crianças, adolescentes e jovens. No meio do caminho, nós tínhamos uma Kombi, irmãos, uma Kombi que era assim, uma Kombi abençoada, com uma mistura de tribulação. No meio do caminho, irmãos, eu disse assim, para a Kombi. E eu desci. Porque eu não estava bem, irmãos. Eu desci, fui sozinho assim, na frente de um muro, falei, espera, eu já volto. E eu fiz assim, ó, fiz assim, oh Jesus, essa foi forte. Essa é muito para mim. Eu preciso de Ti. Fechei os olhos, irmão, falei, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Comecei a chorar, comecei a falar em línguas, comecei a cantar em línguas, sozinho no meio da rua, irmão. Irmãos, eu me renovei em Deus. Quando eu voltei lá, quando eu entrei de volta naquele acampamento, eu não estava do mesmo jeito que eu estava. Sabe, irmãos, nem no dia mais difícil da sua vida, você precisa viver seco do Espírito Santo. Agora eu vou falar uma coisa que vai te ajudar, irmãos, mas eu estou aqui para falar a verdade, eu preciso pregar a verdade. Você só não vai viver cheio do Espírito Santo porque você não quer. Se você hoje não está cheio do Espírito Santo, só é um motivo, irmãos. Não é a sua tribulação, não é a sua adversidade, não é a sua sogra, não é seu cônjuge, sua esposa, seu marido. Se hoje você não está cheio do Espírito Santo, só tem um motivo. É porque você não quer. É porque você não buscou, porque você não investiu tempo, porque você não se separou, você não adorou, é porque você não quis.
Mas eu quero dar uma boa notícia. Você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. E terminando, vou ler uma última passagem. Efésios, muito conhecida, Efésios capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21. Não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito. Sabe o que a Bíblia diz para você, irmãos? Para nós, encha-se do Espírito. Não invista seu tempo, não fique em coisas que não vai edificar a sua vida, não vai abençoar a sua vida, irmãos. Mas invista tempo para você se encher do Espírito Santo. Como você se enche do Espírito Santo? Falando entre vocês, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Primeira coisa, como você se enche do Espírito Santo? Louvando e adorando a Deus. Sabe, irmãos, é uma disciplina. Ó, aqui, ó. Eu ligo o meu celular, põe uma musiquinha como essa aí, ó. Eu aumento o volume. Põe lá em cima de uma cômoda na sala. Irmãos, eu vou ficar andando de um lado para o outro. Chantaralabacaia, prendalabalamassura, preendaralamamamaia, candaralalamamaia. Eu vou cantar, vou salmodiar, vou adorar, vou ministrar, vou louvar, para ficar cheio do Espírito Santo. E depois diz, dando sempre graças a Deus por tudo. Irmãos, agradecer é o caminho para você ser cheio do Espírito Santo. Sabe, quando você não reclama, você não murmura, você não critica, você não cobra, você não exige, você não fala mal, você agradece, 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 você se rende, você se entrega, você se derrama, você adora, como aqueles anciãos, 24 anciãos, diante do trono do Cordeiro, eles se prostravam, e eles tiravam as suas coroas, e eles adoravam, e assim ser cheio do Espírito Santo. Sabe, vou terminar. Você pode viver cheio do Espírito Santo todos os dias da sua vida. Não tem adversidade que pode te impedir, não tem inimigo espiritual, não tem crise, não tem pessoa, não tem situação, não tem privação, não tem falta de recursos que pode impedir eu e você de ser cheio do Espírito Santo. Se um dia você for deixado no meio da Amazônia sozinho, ficar lá 40 dias, perdido na Amazônia, você pode todos esses dias ficar cheio do Espírito Santo. Você é exagerado, irmãos. Deus não vai fazer isso com você não. Mas se um dia você ficar sem nada, sem ninguém, mesmo assim, você poderia ficar cheio do Espírito Santo. É o melhor presente que nós recebemos. É o melhor presente. É essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Então, foque a sua vida, discipline a sua vida, faça a sua agenda com um propósito. Eu vou viver cheio do Espírito Santo. Eu vou aprender a ser cheio do Espírito Santo.